Sejam bem-vindos ao podcast Brasilionaires. Meu nome é Gustavo Couto, eu sou fundador da agência Brasilionaires e hoje eu vou falar com Guilherme e Fernanda Lappe, que foram palestrantes do Congresso Nacional da Five Rings Financial e são membros do Brasilionaires Base Shop, a Qualified Million Dollar Agency que é liderada por mim e pela minha esposa Marina Couto, que também é parte da grande família Brasilionaires. Confere aí o episódio. Olá, Brasilionaires! Bem-vindos a mais um dos nossos episódios do podcast Brasilionaires. E sempre entrevistando brasilionaires de sucesso que estão fazendo a diferença na indústria financeira aqui nos Estados Unidos. E hoje eu estou com um casal poderosíssimo aqui, ó, Guilherme e Fernanda Lappe, diretamente de Dallas, onde eles acabaram de apresentar aqui no National Training Camp da Five Rings, na frente de 900 pessoas, um pouco da história de vocês. E nesse episódio nós vamos bater um papo sobre isso. Bem-vindos. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Guilherme e Fernanda, conta um pouquinho o que vocês compartilharam lá da história de vocês até chegar na Five Rings. Brasil, Estados Unidos, conta um pouquinho desse processo aí, para as pessoas que não ouviram e não conhecem ainda vocês. Bom, é um prazer enorme estar aqui. Acabamos de sair do palco, o coração está batendo ainda, adrenalina total. Não deu nem tempo de respirar. Maravilhoso. Nós nos conhecemos na faculdade de Direito, onde eu tive a oportunidade de casar com essa mulher maravilhosa que nós nos traçamos, né, uma vida junto. Uhum. E caminhamos junto nessa jornada onde eu comecei empreendendo e a Fernanda sempre na área jurídica, advogando. Legal. Foram quantos anos no Brasil? Como foi a construção do business? O que fez vocês voltarem para cá? Ou virem para cá? Nós ficamos mais ou menos 15 anos empreendendo, Guilherme sempre abrindo empresas, diferentes segmentos, até que na nossa grande quebra financeira a gente parou e pensou, por que não mudar de vida, já que a gente já ia recomeçar mesmo, tudo de novo, vamos recomeçar nos Estados Unidos. E nossos filhos já falavam inglês fluente, já estavam numa escola internacional, sempre tiveram a vontade de experimentar o desejo americano. Uhum. E aí nós viemos para os Estados Unidos sem saber muito o que ia fazer, mas com a natureza empreendedora. Com a vontade de empreender. E chegando aqui, o Guilherme já achou vários negócios e foi tentando e perdendo, tentando e entrando. Com a tentativa de empreender, né? Que nós, empresários, muitas vezes a gente fala assim, o que eu sou bom, o que eu faço? Porque, na verdade, a gente não trabalha com as mãos, né? Então, na gestão. Trabalha com a mente e com a gestão. Uhum. E isso... Eu sempre falava para o Guilherme que a gente ia ter um negócio, que esse negócio não ia ter funcionários. E daí ele Nossa, ela me deixava doido, Gustavo. Falei, como que você vai ter um negócio que você não tem funcionário? Porque no Brasil, quanto mais funcionários você tem, maior é a dor de cabeça e exponenciabilidade, faturamento e tudo mais. Uhum. E aí eu falava, mas Fernanda, como que nós vamos... Até que um dia eu fui convidada para um encontro de mulheres, para um café, e foi em Lake Nona, porque eu conheci a Melina, e chegando lá, ela falou assim, quem vai palestrar hoje é minha ex-vizinha, minha grande amiga, Marina, e a Marina palestrou, falou, enfim, e daí no final ela perguntou se alguém tiver interesse, eu falo mais, daí eu levantei a mão e falei, eu tenho interesse, quero saber o que é isso. Que carreira é essa? Que carreira é essa, que Perfeito. Ela falou tão leve, né, tão fácil, assim, que tinha liberdade, que conseguia, né, ter tempo, porque para nós o tempo era uma coisa que pesava muito, nós não queríamos nada que a gente trocasse o tempo pelo dinheiro. E eu falei, eu quero saber mais. Daí ela falou, bom, se você também quiser saber mais, isso era uma quinta-feira, ela falou, na terça nós estamos indo para Denver, que era o National Training Camp. Uhum. E eu falei, então eu vou junto. Ela falou, então eu gostei. Simples assim. A decisão se toma rápido. Exatamente. Eu falei, então eu vou junto. Eu cheguei em casa e falei, Guilherme, eu fui num café de mulheres, só que não era um café de mulheres. Geralmente os cafés de mulheres ou é Clube da Luluzinha, que a gente fica ali falando, enfim, ou alguma coisa mais voltada espiritual. Eu falei, não, era um café totalmente diferente, era um café que veio uma pessoa de Boca Raton, falou isso aqui, e ela falou que vai para Denver e lá eu vou poder descobrir tudo como que é essa indústria. Eu vou comprar minha passagem e vou. Eu olhei para ela e falei assim, vai. E foi assim que tudo começou, quando eu participei nesse ambiente, né, nesse cenário, onde realmente a tua mente expande e você percebe que não é só você, existem muitas pessoas que já fazem o negócio acontecer. É para você ver, né? Você veio já na decisão. E muitos que estão já, às vezes, licenciados, às vezes, produzindo, decidem o contrário. Não vou gastar esse dinheiro, já fui ano passado, já conheço.
como faz diferença estar aqui. É o porque ambiente. isso O ambiente. se transforma alguém que nunca tinha ouvido falar e de repente se apaixonou pelo negócio. A pessoa que já está na carreira, ela recarrega as baterias e transforma a vida dela. É verdade. Não é? Tem uma frase que a gente sempre gosta de deixar muito visual pra gente, pros nossos filhos também. O ambiente sempre vence. Exatamente. Se você tiver isso como lema de que o ambiente onde você está sempre vai vencer, isso você vai selecionar os teus amigos, você vai selecionar as pessoas, os teus vizinhos, quem você convive e principalmente aonde você vai investir teu tempo. Total. Que é isso que a gente também deixa muito para os nossos agentes hoje. Se tem um lugar onde você tem que investir o teu tempo, é em estar nesse ambiente com esse mindset, porque às vezes é uma chave que uma pessoa te deu ali, um estralo fez você atender um cliente. Quantas e quantas vezes, ao decorrer aqui da carreira, o Guilherme foi em um ambiente e falou assim, achei a solução para aquele caso, Pra achei aquela a solução situação. para aquela situação, porque o ambiente está ali sempre vencendo, você está crescendo organicamente. Perfeito. E aí vocês começaram com a gente. Foi um pouco demorado convencer o Guilherme, eu lembro, Foi. mas tudo bem, vamos passar essa parte. É verdade. E, de repente, 2 meses viraram Black Jackets, foi isso? Quatro. 4 meses. meses, depois Black Jackets. 4 meses. Mas parecia que estava tudo indo bem até que, de repente, a coisa travou, né? Isso. Eu lembro quando a gente teve a reunião pontos de virada. Porque os casos grandes, apesar de terem bons resultados, às vezes demoram mais. Sim. E foi isso que causou esse Foi. vazio ali Vazio. de dinheiro, de renda Sim. dentro de casa. Exatamente. E naquele dia vocês conversaram, a gente conversou e eu lembrei que você falou aqui, ó, no season lasts forever, que vocês trouxeram isso. Nenhuma temporada Dura para sempre. É. Fala um pouquinho daquele ponto de virada, no dia que tinha $17 na conta e a gente tinha a nossa reunião semanal e de repente conversamos ali. Porque o que acontece? Nós tivemos um verão muito bom. Sim. Nós tivemos produtividade, nós tivemos dinheiro na conta, todo mundo muito feliz, a grande virada, Black Jacket. E aí, de repente, veio o inverno. Sem avisar. Sem avisar, veio o inverno. E nós não estávamos preparados para o inverno. E hoje eu falo que como é importante ter um bom mentor. Porque Sim. nas nossas mentorias, nos nossos bate-papos, você nos deu uma chave onde a gente conseguiu rapidamente, com o poder da declaração, mudar a estação. Porque essa é a chave. Uma estação ela não dura para sempre. Assim como a gente, quando sobe o pico do Everest, a gente não fica para Muito sempre tempo no no pico. Exato. Mas qual é o segredo? Não baixar tanto e Sim. você voltar a subir. Então, E nenhuma a chave estação dura que para sempre. O Gustavo compartilhou já que vocês têm tantos casos grandes e tá muita coisa emperrada, vão para os pequenos. Faz o 1 a 1 nos pequenos, seleciona aí quem vocês têm de contato e vai para os casos pequenos. E foi isso que a gente fez. Rapidamente a gente rebobinou a rota na mente também, declarando que o cenário não ia nos parar. Trocamos o pneu com o carro andando. Trocamos o pneu com o carro andando e todos os dias pensando quem seriam os pequenos que a gente ia atrás. E tracionou em 3 meses, muito mais do que a gente poderia imaginar, que foram os números que eu apresentei ali na Agosto palestra. foi maravilhoso, Agosto, setembro, outubro, novembro já E está agora sendo... o caminho já é mais claro, né? Você tem as duas coisas. Eu vejo vocês Perfeito. com grandes Sim. aportes de clientes Sim. com casos maiores. Continuam e vejo vocês entrando. também no Continuam entrando contínuo, no dos contínuo. casos de $200, $300 por mês. Porque isso ajuda aquelas pessoas de qualquer forma. Sim. Elas precisam ter alguma coisa. Não importa se eu tenho milhões ou nada. Esses produtos são servem. famílias. Dá São para ver famílias. claramente através do trabalho de vocês que a gente está ajudando as famílias. Sim. As famílias que estão protegendo o patrimônio e aquelas que estão começando a criar alguma coisa de patrimônio. Exatamente. E é essa virada de chave que mudou aí o jogo. Mudou o jogo. Agora, para concluir um pouco o nosso bate-papo, assim, vocês trouxeram no palco ali as afirmações, que é o que a gente ensina na Ciência da Riqueza, mas era o que vocês já faziam desde o Brasil. 16 anos. Conta da importância desse trabalho de mentalidade para cada um de vocês. Como isso, quando que mudou para vocês e o que se tem mudado aí na vida de vocês ao longo dos anos? Muitas vezes a gente tem as ferramentas, só que ela fica guardada numa caixa e você esconde e deixa ela Meio que esquece, né? lá na garagem, meio que esquece. Então a gente... poucos livros que a gente trouxe do Brasil, esse foi um deles. A gente foi lá na estante, pegou e falou assim, vamos dar a Isso é mão sempre a nossa ancoragem. e vamos voltar A declarar. a declarar. Porque a gente que declarar. cria
a sua riqueza. A riqueza, ela existe. A natureza, ela já foi, ela é próspera. A natureza, ela te ensina muito que tudo é dado, mas você precisa criar. Você precisa, na tua mente, criar, projetar o que você realmente quer. E isso é muito individual, porque a tua riqueza pode não ser a minha riqueza. Sim. Então, quando você começa a criar esse cenário ideal e criar a tua visão, a tua meta, uma coisa que a gente tem também, além do poder da declaração, mas é que é complementar, todo início de mês a gente tem a meta clara. O que a gente vai fazer este mês? Quanto a gente vai fazer Perfeito. este mês? Então, e tudo isso, Gustavo, é mensurável. É mensurável. Claro. É mensurável. Tem os Tudo números, que você tem os mensura números, cresce. Exato. Não é tudo nada mensurável, aleatório. Não é nada aleatório. Então, a gente Você começou... fala especificamente o valor que vocês querem de especificamente o valor. meta e vai medindo até chegar àquela meta. Mas Então, Deus dá perfeito. sempre mais. Né? Claro, claro. Antes, quando a gente começou em junho, ali, que tinha $17 na conta, a gente colocou uma meta que a gente ia fazer 50 mil. A gente pensou, né, e a gente já tinha feito 126 em pouco tempo, né, 212 em 4 meses, a gente fatiou em 4 e falou assim, então em um mês a gente faz 50. E 50 é um bom número que de 17 para 50 é uma alavancagem muito grande. 50 mil. 50 mil 50 dólares. Não $50. De $17 para 50 mil dólares. Só que parece um número muito absurdo. Só que se você olhar na foto, você vai ver e vai somar ali, vai dar exatamente $50 mil. Daí você vai dizer, não, é coincidência? Não é coincidência. É o post-it que estava no nosso computador, 50 mil, e os 50 mil dos recebimentos. Só que quando você vê que você realmente é poderoso e que você pode fazer muito mais, aí o Gustavo deu uma meta pra gente fazer 36 na semana. Por semana. Aí eu falei pra ele, Uai, já que tem tá que- bom, tem já meta, tem vamos aumentar. meta, faz 36 na semana. Daí teve uma semana que eu entreguei 71. Daí ele falou Dobrou assim, a nossa, meta. dobrou a Agora, meta. ela gostou de 71, Aí agora vamos eu acho atrás pouco, disso. eu acho pouco os 30. Esse que é o problema. A mente, você Quando ela cria, expande, realmente ela né? expande, ela não volta mais. Perfeito. Porque 30 mil na semana é um número surreal. Só que se você fez 70, por que você não faz 70 vezes 4? Sim, Exatamente. por que não? Por O que que não? impede? O que Se uma impede? semana aconteceu, a verdade é, nós estamos numa carreira infinita. Infinito. Todo mundo precisa de ajuda. Tem centenas de milhares de brasileiros, de latinos, de imigrantes, de americanos que precisam da nossa ajuda com nossos produtos e estratégias. O único limitador somos nós. Somos nós. Então, se vocês estão provando isso, vive claramente aqui. E não vejo a hora da gente continuar vendo os próximos palestras e congressos e resultados. Para quem está ainda pensando nessa carreira, hoje eu sei que vocês estão montando a agência de vocês e treinando pessoas. Qual é o tipo de pessoa ideal que vocês procuram para falar assim, ó, se você tem esse perfil, entre em contato comigo, que eu ajudo a transformar a tua semana de seja lá quanto for, para 35, 70. Qual é esse perfil ideal, Fernanda e Guilherme? Eu acredito que o perfil ideal é a pessoa que é humilde em saber aprender. Perfeito. Porque se tem uma coisa que eu acho que essa carreira quebra realmente a pessoa, é o orgulho. Porque o orgulhoso não vai conseguir ficar. Porque se você é orgulhoso, eu já sei, eu já fiz, eu já vou... Existe um método. Sim. Foi trilhado um método, um caminho nesses 10 anos que você pode provar. Os teus resultados provam isso. Então, se você não seguir o método, você não vai conseguir ficar. Você vai achar que... Por que você até falou um dia num treinamento, 80% das pessoas começam e desistem. Sim. É um número muito grande, que eu e o Guilherme É já incrível. várias vezes É. paramos em casa treinando a nossa agência antes de algum treinamento, falando como é que pode ter 80% de give up De das pessoas desistência. sair se é tão simples e o método está pronto e não paga por esse método. Perfeito. Porque a gente vem de uma indústria de franquias onde qualquer método a mais você tem que pagar. Tem um extra. Tem um extra e qualquer E coisa. não é barato. E não E é não é barato. barato. E não tem uma pessoa que vai te dizer, olha, se você fez isso, reformula a rota aqui e vai pra cá. Não, quebra a cabeça, perde dinheiro, faz tudo, depois se precisar de alguma coisa, Compra um novo método. compra um novo método. Uau. Então, é muito surreal para uma pessoa que é imigrante, que tem documento, que vai ter uma carreira super reconhecida, porque nós estamos falando aqui de empresas centenárias. É um mercado de mercado de 400 400 anos. né? anos. 400 anos com empresas bilionárias por trás de nós. Exato. Exatamente. Muito bom. Parabéns por terem tido a humildade de começar de novo nos Estados Unidos, apesar de todo o sucesso que vocês construíram no Brasil e toda a experiência, que não se perde, né? Ela só Não, se retransforma se nessa retransforma. nova fase e carreira. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo Obrigada. tempo com a gente.
Obrigada. Até o próximo. Obrigada. Obrigado. Falou.